E aí galera, boa noite. E aí Cleo? Fala Rafa, beleza? Isso aí pessoal, vamos chegando. Terminando de arrumar aqui o posicionamento da câmera. Boa. Bora Rafa. Fala aí Nelson. E aí Cacau? Nelson causando na live anterior, querendo que eu pintasse o cabelo de azul. Isso não vai acontecer, Nelson. Olha isso. Eu pagaria pra ver uma coisa dessa. Boa noite, Éder Bastos. Bruno, boa noite. De Souza Fotografia, boa noite. O bicho vai pegar, isso aí, Rafa. O bicho vai pegar. Gente, hoje começa a nossa terceira turma do Digital Básico Express. Esse é um curso que a gente adaptou para esse formato ao vivo no Instagram. E estamos indo para a nossa terceira turma, ou seja, está dando muito certo. Tem uma galera que participou na primeira e segunda turma. Previsão é que outra galera legal também participe aqui dessa terceira. E aí, Lara? Chegou, hein? Você sempre presente. Muito bom. Isso aí, Lara. Gente, antes da gente começar, vocês sabem, né? Aqueles minutinhos iniciais, esperando todo mundo aparecer. Faça como a Lara tá pedindo, meu. Curte, manda o dedo aí no coração e compartilha com os amigos. Você conhece alguém que tem alguma câmera ou até mesmo fotografa só com o celular, mas tem alguma dificuldade, quer aprender um pouquinho melhor, quer sair do automático? Então chama essa pessoa pra cá. Tem um aviãozinho aí, manda para essa pessoa. Ela vai aproveitar muito, pode ter certeza. Vai conhecer um pouco mais da câmera, vai desmistificar esse equipamento tecnológico complexo. Vocês vão ver que não é tão complexo assim de mexer, só precisa um pouco de atenção, um pouco de cuidado no começo, tá? E se você já participou da live, comenta aí. Você já assistiu alguma aula do Digital Básico Express? Comenta aí que eu quero saber. Lara, eu acho que você já, né? Você é certeza que já participou de todas as turmas do Express e, claro, não tem problema nenhum, quem já assistiu, é bom porque revê um pouco do conteúdo, é bom que pratica isso novamente. E serão 3 encontros. O primeiro começando agora, quinta-feira é o próximo, amanhã, e o último na sexta-feira, onde de uma maneira bem rápida, mas bem dinâmica, para vocês aproveitarem ao máximo, eu vou apresentar alguns conceitos da câmera fotográfica, das objetivas, falar sobre o modo manual, tá? Que esse é o modo mais importante que as nossas câmeras, né, ou a maioria das câmeras tem, para que você entenda o funcionamento do modo manual, para você conheça quais são os mecanismos que você tem que alterar quando você tem total liberdade de alterar a sua câmera e você controla a exposição. Na terceira aula, falar um pouco sobre a estética da imagem, vou falar sobre a profundidade de campo, o movimento e também sobre, deixa eu só tirar essa notificação aqui, e sobre o white balance. Andresa Mariano, boa noite. Boa noite, Robson. E aí, Lau, boa noite. Marisa, boa noite. A Marisa aí. Muito bem. Logo, logo nossas aulas voltam, hein, Marisa? Galera, não tô vendo o coração. Ah, agora tô vendo o coração subir. Agora tô vendo o coração subindo. A gente tá fechando a programação de amanhã, tá? Amanhã vai continuar com uma programação bem legal. O Júlio, ex-aluno da FUN, e que agora vai ser professor também, vai participar de uma live amanhã com o Rodrigo, e aí eu à noite volto aqui com a segunda aula do Digital Básico Express. Com a Dani. E aí, Dani, tudo bem? Fala, Thiago, tudo bom, meu? Olha, eu também, Marisa, não vejo a hora, viu, meu? É muito legal esse formato online, é dinâmico, é legal que a gente atinge uma galera muito grande, o Brasil inteiro, mas nada como as aulas presenciais, né? As aulas presenciais são demais. Então, logo, logo vai dar tudo certo, a gente está de volta para nossas aulas de estúdio. Agora que a coisa vai ficar legal mesmo, a gente vai entrar numa parte de estúdio muito boa. E aí, Val? André Tunes também, sempre presente nas lives, boa noite. Vivi Albuquerque, tudo bem? Boa, gente, que horas são aqui? 35. Vou esperar mais uns minutinhos enquanto a galera vai entrando. Vamos lá, eu quero saber de vocês que já estão aí,
Quem aí já tem câmera? Quem aí tem uma câmera? Pode ser uma câmera como essa, pode ser uma câmera como essa, tá? Ou pode ser, lógico que não tem como mostrar, mas pode ser o celular também. Quem aí já fotografa? Todo mundo já fotografa, né? Não tem como. Todo mundo fotografa de alguma maneira usando alguma ferramenta. E aí, qual a sua? É a câmera como essa? Qual o modelo de câmera? É uma câmera como essa? Conta aí pra mim. Ou é o celular? Qual o tipo de câmera que você utiliza? E aí, Cleo, qual a câmera que você utiliza? Lara, você tá muito bem. Lara, qual câmera que você usa, Lara? Você usa a câmera do celular? Você usa uma câmera como essa? Éder, comenta aí. Que tipo de câmera que você usa hoje? Quero conhecer um pouquinho aí de vocês para saber que a galera se tem câmera, se ainda não tem, se pretende comprar, se fotografa com o celular. E se fotografa com o celular também não tem problema nenhum, a gente aceita toda forma de fotografia. Não temos esse preconceito com a fotografia de celular. Qualquer forma é válida. Boa, Sony H100. SX510S, 510HS, 80D, muito bem, a galera tá bem equipada. Aí, Rafa, tá vendo, meu? O pessoal é só Sony e Canon, hein? Não tô vendo nenhuma Nikon aqui, meu. Não tô vendo nenhuma Nikon aqui por enquanto, hein? Será que a galera não tá usando Nikon mais? Eu só conheço o Rafa e o Júlio que usam Nikon. Não, eu tô brincando, né, gente? Isso aqui é só uma brincadeira mesmo com a galera. Eu uso Canon, então a gente sempre provoca quem usa Nikon, mas se eu usasse Nikon, eu ia provocar quem tem Canon. Isso aí. Muito bem, Val, T5 e o celular também. Quem não usa o celular hoje em dia para fotografar, né? Eu não conheço uma pessoa que não fotografa com o celular. Aí, a Rafa entrou pro time Nikon. Legal, Rafa. Somos especiais. Isso aí. Comprou a T5 usadinha. Não importa, tá funcionando. Se tá funcionando, meu, é o que importa. Usar minha câmera também. Minha câmera aqui, minha 6D, eu comprei usada, sem problema. O importante é que tá funcionando, o importante é que tava bem cuidada, tava bem conservada. Isso é o que importa mesmo. Bom, gente, como eu acabei de introduzir aqui, então, se usasse Nikon seria muito mais feliz. Me dá uma D850 que aí eu vou ser bem feliz com ela, viu? Pode me dar uma D850 que eu vou usar com o maior prazer do mundo. Essa e aquela sua objetiva que você gosta bastante. Se você me der essas aí, pode ficar tranquilo que eu vou usar muito. Então, para quem está chegando agora, está acontecendo então a primeira aula do curso Fotografia Digital Básico Express. É a terceira turma já, hein, pessoal? É a terceira turma. Esse é um curso rápido, mas é bem dinâmico, onde eu vou apresentar para vocês os conceitos da câmera, tá? Eu vou apresentar para vocês o básico sobre os nossos aparelhos, as nossas ferramentas, a câmera, explicar algumas diferenças, tá? Sobre os diferentes tipos de câmeras que existem aí hoje em dia no mercado, que comumente vocês vão encontrar para comprar. Quem já tem câmera vai entender um pouco melhor do sistema de câmera que utiliza, e quem não tem câmera talvez seja aí um bom começo, um bom início para você começar a decidir que câmera que você vai comprar. Vou falar também sobre as objetivas, tá? Então eu vou falar sobre as conhecidas como lentes, né? E aí eu vou explicar por que o nome correto é uma objetiva. E na aula de amanhã entramos na parte dos mecanismos, beleza? Então vamos lá. Isso aí, Rafa, foco na aula. Muito bem. Começando agora, valendo, gente. Primeiro, antes de mais nada, vamos começar falando sobre tipos de câmera. O que é, afinal, uma câmera? Se eu perguntar para vocês, vamos lá. Isso aqui é uma câmera fotográfica. Isso também é uma câmera fotográfica. Assim como essa também é uma câmera fotográfica, assim como o seu celular também tem a função de câmera fotográfica. Aí a minha pergunta para vocês, eu quero ver aí nos comentários, manda nos comentários, o que é uma câmera fotográfica? Com as suas palavras, de forma simples, eu quero que vocês definam para mim câmera, porque essas que eu mostrei são completamente diferentes uma das outras, são muito diferentes, são sistemas completamente diferentes que exigem abordagens completamente diferentes.
mas elas têm uma coisa em comum. Qual é? Diz aí pra mim, como é que vocês vão descrever uma câmera pra mim? Quero ver nos comentários. Isso, essa aí mesmo, Rodrigo, a clássica, a Pentax K1000. Ainda tá com aquele filme lá ainda, preciso terminar aqui para revelar logo. Essa aqui, Rafa, que você usa? Essa aqui? Muito bem. Ana Paula, tiram fotografia. Isso, não tá errado, mas eu quero abordar um pouco mais a fundo, né? O que é este aparelho? Como que ele faz a fotografia? É isso que eu quero saber de vocês. Qual a definição de uma câmera fotográfica? Fala, Yuri, tudo bom? Registram momentos, muito bom, Nessa. Essa é a parte mais poética, né, da câmera fotográfica. Mas isso aí, registra o momento, registra imagens, captura imagens, muito bem, gente, é por aí mesmo, tá? Tem uma TechPix de backup. Eu queria muito ver você fotografar, Rafa, o casamento com uma TechPix. Ia sair assim espetacular. Quase não tem delay a TechPix. O delay da TechPix é algo de 5 segundos, mas tudo bem, vamos lá. Gente, uma câmera fotográfica, por mais complexa que seja hoje em dia, com tantos componentes eletrônicos, né, com tantos botões, uma câmera fotográfica é uma caixa vedada à entrada de luz. Então é uma caixa preta, onde eu não tenho uma passagem de luz lateral. Dentro dessa caixa preta eu tenho um suporte fotossensível, tá? Eu tenho um suporte fotossensível e apenas um único espaço por onde vai entrar a luz e gravar a imagem nesse meu suporte fotossensível. O que é esse suporte fotossensível? Pode ser um filme fotográfico, tá? Um filme 35mm, um filme 120, enfim. Ou também pode ser um sensor eletrônico que está presente nas câmeras digitais, que está presente no celular. Então nós temos aí a fotografia que utiliza como suporte o filme, a câmera que usa o suporte que é o filme fotográfico, e a câmera digital que usa um sensor eletrônico. Basicamente, gente, mas assim, da forma mais básica possível, é a mesma coisa. Elas vão registrar a imagem através do que? Da luz. A luz é a matéria-prima da fotografia. Sem luz você não consegue fotografar, tá? Então, câmera fotográfica, gente, nada mais é do que uma caixa preta vedada à luz, com uma passagem só de luz, que no caso é a nossa objetiva, tá? Pelas lentes. E no final, aqui atrás da câmera, nós temos um sensor eletrônico, beleza? No caso das câmeras analógicas, como essa aqui, nós colocamos um filme fotográfico. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que é uma câmera fotográfica, ou melhor dizendo, né? Qual é o conceito básico da câmera fotográfica? Parallax, é isso, eu vou falar também sobre a Parallax, Jonas, né? Jonas, eu vou falar sobre a Parallax depois, muito bem. Fala, Glauco, boa noite, meu, bem-vindo aí. Gente, tranquilo até aqui? Som tá bom? Entenderam bem? Conseguiram captar a ideia do que é a câmera fotográfica? A forma mais básica de você explicar para alguém o que é a câmera fotográfica: uma caixa preta vedada à luz, uma pequena passagem de luz, que pode ser um orifício, não precisa nem ser uma objetiva, nem precisa ser a lente. E no final nós temos o aparato que vai sim gravar a imagem, ou filme fotográfico, ou o sensor eletrônico, tá bom? Então, diferentes sistemas, mas funcionando da mesma forma. Vamos começar por aquela que é a clássica, que é aquela câmera que todo mundo aqui, tenho certeza que todo mundo aqui já utilizou. Essa aqui. Essa é a câmera chamada de compacta. Essa é um modelo Cybershot da Sony, tradicional. Quem já teve? Quem aí já fotografou com uma Sony Cybershot? Comenta aí, que eu quero saber quem é a época das câmeras compactas. Quero ver vocês aí comentando. É uma informação importante para o fabricante, não para nós fotógrafos. Isso eu vou explicar melhor lá na nossa última aula. É a quantidade de megapixel, né? As câmeras compactas sempre mostram a quantidade de megapixel como se isso fosse um fator determinante para a qualidade de imagem. E era assim que era vendido pra gente. Você chegava, eu lembro disso até hoje. Eu ia com meu pai no centro, aqui no centro de São Paulo. A gente passava muito pela São Bento, ali na região da 25 de março, a Galeria Pagé.
E aí você entrava em alguma daquelas lojas, box, né? Não são lojas, nos box. E aí você chegava num dia, vamos colocar, fevereiro. Você entra em fevereiro numa loja dessa, e aí tinha a câmera de 7.2 megapixels. Em março, se você voltasse lá um mês depois, já ia até a de 8 megapixels. Um mês depois ia até a de 9. E por aí vai, até chegar em câmera de 10, 12 megapixels. Isso era vendido pra gente como algo bom, né? Você tem que ter mais megapixel. Não é bem assim que funciona, tá, gente? O megapixel não está relacionado com a qualidade da imagem. Prestem bem atenção nisso, hein? Megapixel não está relacionado diretamente com a qualidade da imagem. Megapixel está relacionado com o tamanho da sua imagem. Qualidade é outra coisa e o principal fator que altera a qualidade da imagem não é só ele, mas o principal é o sensor. Tá? O tamanho do sensor é determinante para a qualidade de imagem. Isso é conversa aí para outro dia, para outra aula. Tá? Então, câmera compacta, tô vendo a galera aí comentando, o André Tunes tinha uma Nikon de 3 megas, ó, 3 megas, hein? Imagina, pra época quando lançou 3 megapixels, sensacional, essa quando lançou 7 megapixels, e o cartão de memória? O cartão de memória, não sei nem se tá aqui, deixa eu ver, tá aqui, gente, o cartão de memória dessa câmera são incríveis 2 gigas, não sei se dá pra ver aí, 2 gigas, imagina, um cartão de 2 gigas você faz muita coisa na época, era assim, pensar que você sai da fotografia analógica, acostumada com 36 poses no máximo, né, porque tinham 12, 24 poses, e começa a fotografar com uma câmera digital com 2 gigas de armazenamento, nossa, isso aqui era um absurdo, você fotografava muito, hoje, um cartão de 2 gigas, você gasta em meia hora. Em meia hora, o Rafa, fotografa casamento, falou aqui na live de ontem que faz de 5 a 6 mil fotos. Rafa, 2 gigas dá o quê? 20 minutos clicando a câmera? Por aí, né? 2 gigas vai embora rapidinho, gente. Então, conforme as câmeras, né, vão mudando, elas vão ficando com maior resolução e, consequentemente, o arquivo vai ficando mais pesado. E o arquivo mais pesado exige um cartão de memória com maior espaço, tá? Então, na época, estou falando dessa câmera aqui, 2006, 2007, 2 GB era isso aí, né? Esse era um luxo. Hoje, 2 GB, acho que nem existe mais cartão de memória de 2 GB. A câmera compacta, ela era destinada a um público que não tinha muita pretensão de mexer na câmera, mexer nos mecanismos. É um público que simplesmente quer ligar a câmera, apontar e disparar. Simples. São câmeras que não possuem muitos recursos, então você não consegue controlar, inclusive essa eu imagino que dê para fazer, mas algumas compactas você não controla nem o flash. Pode ser que a sua câmera dispare o flash sem você querer. Imagina que você está viajando, você está em um museu, aí você vai fazer uma foto daquela bela obra de arte que está na parede, e a sua câmera entendeu que nesse ambiente todo tem pouca luz, o que ela vai fazer? Vai jogar o flash. Provavelmente você será convidado a se retirar do museu, porque a gente sabe que, pelo menos a grande maioria dos museus, não permite a fotografia com flash, né? A luz do flash não é permitida em museus. Então já começa aí um problema, né? É uma câmera que, por ser completamente automática, você não vai ter muito controle do processo. No máximo, ela vai ter o botão de ligar e desligar, o botão do disparo e algumas pouquíssimas opções aqui na parte de trás. É o caso dessa câmera, porque tem compactas que nem isso tem, nem essas opções todas aqui estão disponíveis. Eu sempre falo nas aulas para os alunos que tem câmera compacta que você só tem o botão de liga e desliga e no menu você só troca o idioma, mais nada, você só muda de japonês para inglês, só. O resto, a câmera faz tudo de forma automática. A única vantagem que eu consigo ver numa câmera como essa é que ela é leve, ela é, né, você coloca no bolso, então você consegue levar para qualquer lugar. Só aí, né? Para mim, a única vantagem de uma câmera compacta é essa. Lembra que eu falei que megapixel não está relacionado com a qualidade da imagem? Portanto, pode ter 7, pode ter 14, pode ter 20. O que importa é o tamanho do sensor. E o sensor das câmeras compactas, gente, são muito pequenos. Dessas compactas aqui são muito pequenos, o que gera uma qualidade de imagem inferior em relação às câmeras que nós temos hoje em dia, que eu vou mostrar para vocês como a DSLR, tá? Então, câmera compacta é para um público que não quer se preocupar em mexer em mecanismo, em mexer em modo manual, só quer apontar e disparar. E agora eu quero saber de vocês, qual é o equipamento que substituiu a câmera compacta? Comenta aí.
Eu vou esperar vocês comentarem. O que substituiu esse tipo de ferramenta na fotografia? Todo mundo sabe, todo mundo tem, é muito provável que vocês estejam olhando para ele nesse momento. Eu tô olhando para esse equipamento agora. O que substituiu, gente, a câmera compacta? Vamos lá. Quero ver vocês comentando aí. Estão me ouvindo bem? Manda um joinha para eu saber que tá tudo certo, tá? Aí, Ana Paula, Andresa Mariano falaram certinho. O celular substituiu, tá? O celular vem substituir a câmera compacta porque eles basicamente vão ter o mesmo tamanho e com o celular você vai ter muito mais funções, certo? Você faz ligação, você acessa a internet, isso aqui é somente uma câmera fotográfica. Só que você leva todo esse equipamento para dentro do seu celular e com a mesma qualidade, muitos celulares hoje ultrapassaram assim, de longe, a resolução dessas câmeras, tá? Então, o celular hoje em dia substituiu o uso das câmeras compactas. Eu não conheço ninguém hoje em dia que sai por aí com uma câmera compacta no bolso. Não conheço. Pode ser que tenha, certamente tem. Mas as pessoas que eu conheço que fotografam de forma sem querer pensar em mecanismos e vão trabalhar com câmeras menores, usam hoje em dia o celular, tá? E vamos lá, né? A qualidade dos celulares hoje está impressionante. Então, câmera compacta caiu um pouco aí a utilização ao passar dos anos. É difícil a gente encontrar para vender, talvez usadas a gente ache bastante, mas nova mesmo, não sei nem se continuam sendo fabricadas, tá? Então, o celular é uma ferramenta ótima. Você consegue fotografar, fazer ligação, acessar a internet, você fotografa e já posta na internet. Numa viagem você não precisa levar a câmera e o celular, você leva o celular. É lógico que para algumas situações, para alguns segmentos da fotografia, para alguns resultados estéticos que você quer com a sua imagem, o celular ainda não é a melhor ferramenta, mas ele já faz muita coisa, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A TechPix, não, Rafa, não. A TechPix não substituiu a câmera compacta. Apesar do slogan deles, né, a câmera mais vendida no Brasil, o Rodrigo falou que já deu aula 2 vezes, né? Já deu aula para 2 pessoas que tinham TechPix. Eu já usei a TechPix e posso falar para vocês que foi uma experiência assim lastimável, tá? A TechPix é uma câmera assim que não tem igual mesmo. Eu nunca vi algo tão ruim como aquela câmera, tá? Eu falei aqui com o Rafa que ela tem um delay, um atraso, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, um atraso de quase 5 segundos. Você tinha que clicar 5 segundos antes para conseguir obter a foto que você queria. Era um negócio assim horroroso. Sem contar que a forma como você segurava, ela parecia uma filmadora, mas não filmava. A que eu usei não filmava, era uma das primeiras. O pessoal faz ensaio com o celular, sim. Existem muitos editoriais, inclusive já foram publicados na Vogue, sites famosos, né, já publicaram aí muitas fotos feitas com o celular, porque realmente a qualidade tá assim absurda, né? A qualidade da fotografia com o celular realmente está incrível e só vai melhorando, né? Só está melhorando. Os fabricantes aí de celulares estão investindo pesado em boa resolução. E custava o preço de uma reflex, verdade. A TechPix, você parcelava em, sei lá, 72 vezes. Aí quando você colocava na ponta do lápis, dava para comprar 5 dessa aqui. Você comprava 5 dessa. E qualidade nem se comparava de uma Sony, uma Samsung com a TechPix, né? Mas provavelmente virou um item raro. Eu acho que a maioria das pessoas deve ter jogado fora. E quando tem, é item de museu, é item de coleção, tá? Então temos a câmera compacta. No meio do caminho aí nós temos uma câmera chamada Super Zoom. Bom, pelo nome você já deve imaginar do que eu estou falando, né? São aquelas câmeras que têm um corpo parecido, não é igual, parecido com essas aqui. São mais robustas, são câmeras bem maiores do que as compactas e o nome já diz. Ela tem um poder de alcance de zoom muito extenso, muito amplo. Lá fora elas estão chamadas até de bridge, ponte, né? É uma ponte entre a compacta e a DSLR, que é essa câmera aqui que eu vou falar depois, tá? Depois eu entro nesse tipo de câmera. A Super Zoom, ela muitas vezes ela gera alguma decepção em quem vai começar a fotografar, quer estudar fotografia, compra uma Super Zoom e aí você percebe que ela tem algumas limitações que você não imaginava que tinha.
E eu posso falar disso porque eu comprei lá no meu começo, em 2012, eu comprei a minha primeira câmera, foi uma Super Zoom. E eu tive uma decepção, por quê? Porque ela não tinha todos os diafragmas, ela não tinha todas as opções de obturador e ela só chegava em ISO 400. ISO, diafragma, obturador, o que é isso? A gente vai conversar sobre isso amanhã, tá? Mas para quem já sabe, já adiantando um pouco desse assunto. Então a Super Zoom ela é um pouco limitada, ela tem uma vantagem que, tá aí o nome, Super Zoom, que você consegue fotografar assuntos que estão muito distantes de você. Então, você sonha em fotografar a Lua. Com a Super Zoom você fotografa a Lua, você fotografa o cruzeiro que está passando a quilômetros de distância na praia, você fotografa assuntos muito distantes, tá? Só que ela por dentro é uma compacta. Então ela tem o sensor do tamanho de uma compacta, ela tem o processador de uma compacta, e aí a qualidade de imagem de uma Super Zoom não é assim aquela maravilha, tá? Mas, para um primeiro contato, se você tem uma Super Zoom, dá para aprender a fotografar, dá para você aprender os mecanismos da câmera com uma Super Zoom. Se ela tiver o modo manual, você consegue. O único problema é que você fica limitado às aberturas de diafragma, ao obturador, mas ela também você pode controlar todos os mecanismos, sim. Marcelo, fotografia 10. Quanto mais zoom, perde a qualidade da imagem. Aí, Marcelo, o que perde a qualidade da imagem é o zoom digital. Zoom digital detona o seu arquivo. Existem dois tipos de zoom, tá, gente? O zoom óptico e o zoom digital. Zoom óptico é o zoom que acontece aqui dentro da objetiva com as lentes. Vou chegar lá sobre as objetivas, só vou adiantar um pouquinho o assunto porque o Marcelo comentou isso. As lentes se afastam, se aproximam para projetar uma imagem maior, menor, do ângulo que você está fotografando. Então existe o zoom óptico, que é o caso das objetivas, tem objetivas que são zoom, e tem o zoom digital. Gente, zoom digital é o que acontece com os nossos celulares, com a maioria dos celulares, porque tem celular hoje em dia vindo aí com zoom óptico. Isso é um ganho para a tecnologia assim fantástico, mas a maioria, eu diria que hoje no Brasil, talvez 90% dos celulares ainda sejam somente com o zoom digital. Zoom digital nada mais é do que você pegar o seu arquivo e esticar esse arquivo. Nossa, é horrível, tá? Então se você faz isso com uma câmera Super Zoom que tem, e tem Super Zoom que tem os dois, tem o zoom óptico, ela para nesse momento e a partir, se você quiser um zoom maior, começa o digital. O zoom digital detona completamente o seu arquivo, não é interessante usar zoom digital nessas câmeras, vá até só o zoom óptico, tá? Zoom óptico não tem problema, não existe perda de qualidade com zoom óptico, só com digital, beleza? Então, já adiantei um pouquinho o assunto das objetivas, mas só porque o Marcelo fez esse comentário interessante aí, fez essa pergunta. Então, compacta, Super Zoom, está no meio do caminho, é uma câmera que vai ter uma qualidade igual à compacta, mas ela tem a vantagem de ter esse zoom, esse alcance muito mais amplo. E aí, chegamos na câmera mais utilizada pelos fotógrafos profissionais e pelos fotógrafos amadores que buscam um conhecimento um pouco mais aprofundado do equipamento, que é a câmera DSLR, também chamada de reflex. Alguém sabe aí o que significa essa sigla DSLR? Vamos lá, se vocês souberem, comenta aí. Tô sentindo falta do coração, hein? Quero ver o coraçãozinho subir aqui, gente. Bora lá, bora fazer esses coraçõezinhos subirem, tá? Então, ao mesmo tempo, comenta aí se você sabe o que é a sigla DSLR, comenta e manda o coraçãozinho também. Quero ver esse coraçãozinho subir porque tá fraco, hein? Não tô vendo muito não. Acho que vocês só sobem o coração quando é o Rodrigo. Quando o Rodrigo tá aqui, o coração sobe de monte, né? Quando o Rafa também. Ia perguntar o que, Marcelo? O que significa DSLR? Bora lá, vou explicar para você. Se ninguém comentar, eu explico para você o que é o significado de DSLR. Vamos lá. Ah, agora sim, hein? Agora tô vendo os coraçõezinhos subirem aí. Muito bem. Agora vamos lá. Ninguém sabe o que é DSLR? Então vamos lá, gente. Digital Single Lens Reflex. Esse é o significado de DSLR. Uma tradução simples. Aí, boa, Rafa. Você não vale, Rafa? Mentira, vale sim, meu. Valeu.
O significado, então, de Digital Single Lens Reflex, uma tradução livre, que seria uma câmera digital de lente única, uma única lente com espelho, reflex, espelho. Chutou nada, hein? Chutou nada, que você fez aula num lugar que ensina direitinho, hein? Então, gente, o reflex é o espelho da nossa câmera DSLR. E também existem as SLRs. O que é uma câmera SLR? Ela é uma Single Lens Reflex, mas ela não é digital. Essa veio antes dessa, beleza? Então a gente já sabe que a DSLR é uma câmera de lente única com espelho. Aí você vai me perguntar assim, mas como assim lente única? A DSLR ela não troca de objetiva? Troca, mas é que ela só precisa de uma única objetiva para que eu consiga visualizar a imagem. E aí eu conto para vocês que existem também, eu não vou colocar no passado, existiram, porque assim, elas não são mais produzidas, mas você ainda encontra, né? As pessoas ainda usam, que é este tipo de câmera, TLR. Só que eu só vou falar desse tipo de câmera na semana que vem. Fiquem ligados que vai rolar uma live sobre fotografia analógica, hein? E aí eu vou explicar para vocês o que é uma TLR, que é esse tipo de câmera aqui. Ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre essa câmera também? Então, na semana que vem, fiquem ligados que vai rolar essa live de fotografia analógica, e aí vocês vão entender bem a diferença desses sistemas de câmera, beleza? Então, sabemos que a nossa câmera tem um espelho. E para que serve esse espelho? Alguém aí quer falar para mim? Para que serve o espelho? Vamos lá. Para que serve o espelho? Opa, peraí que o Rafa falou que o fone tá chiando um pouquinho. Vocês estão com esse chiado também, gente? Tá chiando um pouquinho o fone? Me avisem aí nos comentários. Rafa, tava chiando também na outra live ou será que é só agora, hein? Vou mexer um pouquinho aqui para ver se melhora. Gente, se tiver chiando, me avisem, que aí eu tiro o fone. Tá limpo o som? Tá limpo, né? Ih, Rafa, tô achando que é esse seu celular aí, hein? Esse seu celular baratinho aí, meu, eu acho que tá zoado, hein? Acho que tá na hora de trocar. Acho que tá na hora de você trocar esse celular aí. Troca o relógio também. Esse relógio é zoado, meu. Vamos lá, gente. Boa, André. Boa. Refletir a imagem. Vocês conseguem ver daí o espelho? Dá pra ver? Tem um espelho aqui no meio. Ó, ó. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou seguir. Se ficar muito ruim, vocês me avisam que aí eu tiro o fone, tá? Eu prefiro falar com fone, mas qualquer coisa eu tiro, tá? Então, nós temos o espelho. Para que serve o espelho? O André respondeu. Ele vai refletir a imagem. Mas refletir para onde? Esse espelho, ele está num ângulo de 45 graus, que vai levantar. Ele vai jogar essa imagem, então, vai passar pelas lentes da objetiva, vai atravessar, bater no espelho. Do espelho, essa luz ela é invertida, ela vai ser refletida novamente aqui em cima. Essa parte alta da DSLR é o que? Ela é uma parte chamada de pentaprisma. Aqui dentro tem um conjunto de espelhos chamado pentaprisma. O pentaprisma vai fazer a reflexão total da imagem e aí a luz vai sair no nosso visor óptico. Este visor é chamado de visor óptico, somente os das câmeras DSLR, que tem todo esse sistema de reflexão por conta do espelho e do pentaprisma. Ah, e a mirrorless não tem visor óptico? Não, a mirrorless não tem visor óptico e eu vou explicar para vocês depois o porquê. Então, a DSLR funciona dessa forma. A luz atravessa as lentes da objetiva, atinge um espelho que está a 45 graus, o espelho joga essa luz para cima, reflete no pentaprisma e aí a gente consegue visualizar exatamente ou quase exatamente aquilo que a gente vai fotografar. Por que quase exatamente?
Algumas câmeras não têm cobertura de 100% do visor óptico, tem 97, 96, mas vamos lá, né? Insignificante essa diferença, é quase nada. Algumas câmeras, como a 5D, tem 100% de cobertura, mas até aí, gente, se a sua câmera não tem, a minha não tem 100%, isso não muda em nada na hora de fotografar. E aí eu consigo fotografar exatamente aquilo que eu estou vendo no visor. Por que isso? Por que assim exatamente? Porque algumas câmeras, como essa, por exemplo, essa aqui, tem um problema chamado de erro ou desvio de paralaxe. Deixa eu só responder essa pergunta. Vamos lá. Da Nessa. A Super Zoom não tem? Não, Nessa. O visor da Super Zoom, ele não não é óptico, ele é eletrônico também, tá? Eu tive uma Super Zoom, a Fuji S4000, lembro até hoje, tá? Ela tem o visor eletrônico, ela não é uma câmera com espelho, apesar de ter um corpo muito parecido, a Super Zoom não tem espelho. Seria então quase, né, uma mirrorless, digamos assim, só que elas são chamadas de Super Zoom. O visor aqui da Super Zoom, ele é eletrônico, tá bom? Por que falam que o full frame é tão melhor? Essa é uma questão, Max, eu vou deixar para responder na nossa terceira aula, onde eu falo um pouco mais sobre a fotografia digital. Mas assim, de uma forma bem rápida, só para você não ficar sem resposta. É por conta do tamanho do sensor, tá? O sensor full frame é maior, melhor resolução de imagem, tá bom? Mas na última aula a gente entra um pouco mais nessa parte do digital. Então, quanto maior o sensor, melhor. Mas não é só isso que vai mudar a resolução de imagem. Existem outros fatores também, mas o full frame, por ser maior, ele tem aí uma resolução de imagem melhor, beleza? Então, algumas câmeras, como essa compacta analógica, ela, compacta, tem o chamado visor direto, aqui ó, é o visor dela, que sai nessa janelinha aqui. Vocês estão vendo que o visor está aqui em cima e a lente está aqui embaixo. O que acontece aqui? Acontece que se eu fizer o retrato de alguém, um retrato mais fechado, eu vou chegar próximo dessa pessoa, eu estou vendo a pessoa inteira no meu enquadramento. Quando eu clicar, a luz não vai passar por aqui e gravar no filme, ela vai passar por aqui, ou seja, mais para baixo. Eu cortei a cabeça da pessoa, tá? Então, isso é chamado de erro ou desvio de paralaxe. Isso não acontece com as câmeras DSLR. DSLR não tem paralaxe, tudo bem? Assim como a mirrorless também não tem paralaxe, mas é por um outro motivo, tá? A DSLR com visor óptico não tem paralaxe, você não vai correr o risco de cortar a cabeça de alguém, a não ser, é claro, que se você estiver olhando aqui, você cortar a cabeça aqui, realmente a sua foto vai sair com a pessoa sem a cabeça, tá? Agora, se você fizer todo o enquadramento certinho, não vai ter problema, você não vai cortar ninguém da imagem. Tudo bem, gente, até aqui? Deu para entender um pouco melhor sobre a DSLR, tem algumas informações que eu ainda vou passar para vocês. Mas tranquilo sobre a parte do espelho e a paralaxe? Deu para todo mundo entender? Quero ver os comentários aí. Comentem para mim para ver se está tudo bem, se querem que eu volte alguma explicação aqui. Se precisar eu volto sem problema. Comenta aí para mim. Ó, coração subindo, hein? Gosto de ver assim, muito bem. Sobe o coração. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês estão falando que essa é antiga? Essa é antiga, meu. Essa é antiga. Agora a outra que eu mostrei é ainda mais antiga. Ela é dos anos 50. Beleza, valeu Marcelo por confirmar. Valeu Nessa. Então é isso. Ótimo. Então, outras características da da câmera DSLR. É uma câmera que possui o modo manual. Então aqui no meu seletor de modos, eu coloco no M manual e aí eu passo a ter o controle total dos mecanismos que controlam a chamada exposição. Esse é um assunto para amanhã, não vou entrar muito nessa parte agora, tá? Mas no modo manual, você, fotógrafo, pega a câmera e diz: sou eu quem mando. Você vai controlar todos os mecanismos, beleza?
Lógico que as DSLRs também têm outros modos, tem modo semiautomático, tem automático, totalmente automático, mas o ideal é que você aprenda e utilize o modo manual. Aqui na Full Frame a gente pega muito no pé dos alunos para que você entenda o modo manual, tá? Para que você entenda e consiga fotografar de maneira clara na sua cabeça, de maneira assim, tranquila, nesse modo que você tem total controle sobre o seu equipamento, tá? Outra característica, que aí vocês já viram, né? Eu tirei aqui, é que permite a troca de objetivas. Então, eu consigo mudar as minhas objetivas. E por quê? Vou chegar lá, a gente vai chegar na parte de objetivas também. Agora, essa câmera, ela tem... e outra vantagem é a quantidade de acessórios. Temos muitos acessórios para essa câmera. Tem filtro, flash, o grip para 2 baterias, enfim, tem uma quantidade enorme de acessórios que nós podemos comprar e adicionar aqui nesse equipamento, tá? Agora, tem um pequeno problema, e assim, na minha opinião, esse problema ele é mínimo, é uma desvantagem que nem chega perto das vantagens aí, tá? É isso aqui, vou ver se vocês conseguem escutar. Deu para ouvir? Estão ouvindo? O que é isso? Que barulho é esse? Vamos lá, vamos ver se alguém sabe. Que barulho é esse que eu fiz quando eu cliquei a câmera? Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas imagino que sim. De novo. Tá? O que é esse barulho aí, gente? Esse barulho aí é o quê? O que está acontecendo quando a câmera faz esse barulho? Vamos ver se vocês sabem. É o clique, Ana, isso, mas o clique na verdade eu faço aqui, né? O clique aqui. Muito bem. O espelho. Boa, Andresa, é o espelho, tá? O espelho é o responsável por esse barulho, porque quando nós apertamos o botão disparador, o espelho libera a passagem da luz, o obturador abre, fecha e o espelho abaixa de novo, provocando esse barulho, tá? Então, é uma pequena desvantagem perto das vantagens que esse sistema de câmera tem. Eu só vejo assim que poderia causar um incômodo caso você vá fotografar uma apresentação de teatro, uma apresentação de dança, onde é mais silencioso, mas é uma consequência mesmo da câmera. Vocês já pegaram algum celular que fez esse barulho? Provavelmente, né? Eu acho que vocês já pegaram algum celular que fez um barulho de disparo. Isso é um barulho eletrônico, né, gente? O celular não tem espelho. A Super Zoom que faz isso, a compacta que faz isso, não tem espelho, tá? Então é um barulho eletrônico que é colocado na câmera porque ficou caracterizado pelo ato do clique, né? O ato de você fotografar. Então você ouve esse barulho e você sabe que uma foto foi feita. Então os celulares e as câmeras compactas às vezes tem esse barulhinho só para indicar, mas eles não têm espelho, eles seriam equipamentos completamente silenciosos. A câmera GX500 é uma Super Zoom. Olha, essa câmera eu não conheço de cabeça, mas eu sei que a GE produz câmeras, ou produzia câmera Super Zoom também. Pode ser que essa sua seja uma Super Zoom, tá? De cabeça agora eu não lembro do modelo, mas eu sei que a GE produzia essas câmeras. Ok? Beleza? Eu não, né? Mas existe um outro sistema de câmera mais atual, uma tecnologia que está sendo aí muito investida pelos fabricantes, principalmente a Sony e a Fuji, que são as câmeras chamadas de mirrorless. Mirrorless sem espelho, tá? DSLR, reflex, é o R, né, da sigla, temos o espelho aqui. A câmera mirrorless não tem espelho, ou seja, ela não tem a principal característica da câmera DSLR. Em questão de corpo, de aparência, elas até são parecidas. Uma mirrorless tem uma estética muito parecida com a DSLR, só que não possui o espelho. Então, a luz atravessa a objetiva, como eu mostrei aqui, então a luz vai atravessar as lentes da objetiva e chegar direto no sensor. É um sistema, como eu falei, mais recente, né, mais recente do que as DSLRs, que infelizmente aqui no Brasil são bem caras, né? As mirrorless são câmeras com um valor assim um pouco mais alto que as DSLRs, então ainda não se tornou tão popular aqui. Mas são sistemas interessantes. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião muito próxima aí ao do Rodrigo. Eu não gosto do visor eletrônico. Então, entre uma DSLR e uma mirrorless, eu fico com a DSLR, tá?
eu fico com a DSLR, mas você, é tudo uma questão, né, de adaptação. Vamos supor, minha câmera parou de funcionar, vou comprar uma, só tem mirrorless no mercado, pô, vou fotografar com mirrorless, sem problema. Vou ter que me adaptar, sim, porque o visor eletrônico realmente ele tem essa desvantagem, né? É uma tela. O visor eletrônico, você olha, é uma mini televisãozinha, tá? A imagem do sensor está sendo projetada nesse visor eletrônico. Então, gente, mirrorless não tem visor óptico, porque não tem espelho que leva a imagem e reflete no pentaprisma. Mirrorless tem visor eletrônico, tá? E aí é uma mini televisãozinha, você vê até os pixels. Eu não me adaptei muito bem ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Ana perguntou se não ter espelho é melhor. Depende, Ana. A vantagem de não ter o espelho é que você vai ter uma câmera mais leve e silenciosa. Essa é uma vantagem. A desvantagem, não tem o visor óptico, e aí isso pode ser um pouco estranho para quem está acostumado com a DSLR. Quem nunca fotografou com DSLR e pega uma mirrorless pela primeira vez, nunca vai entender essa diferença. Então, tanto faz. Tá? Para mim, agora a minha opinião é que a mirrorless ainda é uma câmera muito cara, por isso que ela não conquistou ainda todo mundo. Mas dizem os especialistas aí, os sites de lançamentos de fotografia dizem que o futuro é mirrorless. Não sei, tá? Não sei, não posso dizer como vai ser o futuro das câmeras, mas eu continuo usando minha DSLR aqui firme e forte. Se essa quebrar, compro outra, tá? Agora, se daqui 20 anos não tiver mais DSLR, vamos com o que tem, beleza? Gente, tudo bem até aqui sobre os tipos de câmera, sobre as compactas, super zoom, mirrorless e DSLR? Falei aí sobre 4 tipos de câmera, tá? Tudo bem até aí? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Robson, você perguntou por quê? Como tem sempre um atraso do vídeo, porque a preferência da DSLR. Como eu comecei fotografando com uma DSLR, eu me adaptei a esse sistema. Eu gosto desse tipo de câmera, eu gosto do visor óptico, então eu hoje prefiro uma DSLR, mas se tiver que usar uma mirrorless, sem problema. Rafa, se você quiser me dar uma Sony A7 IV, eu vou usar também sem problema algum, beleza? Então você falou que me daria uma Nikon D850, se o Rafa me der uma Sony Alpha A7 4, já está na versão 4, eu também uso tranquilo. Legal, gente? Então, assim, eu não tenho preconceito com os sistemas de câmera, mas é claro que eu prefiro a DSLR porque é o sistema de câmera que eu comecei utilizando e para mim funciona muito bem, tá? Uma desvantagem muito grande que a mirrorless tem, gente, é que por ela ser totalmente eletrônica, não tem nada óptico ali, vamos dizer assim que o visor dela está ligado o tempo todo e com isso a bateria acaba muito mais rápido. Então, gente, a bateria de mirrorless voa. Se você está acostumado a fazer 600 fotos com a sua DSLR por carga de bateria, com a mirrorless não vai chegar nisso não. Você vai ter que ter muitas baterias extras aí. Essa é uma desvantagem muito importante, hein? Que bateria, a gente sabe que bateria original, e é recomendado que você tenha baterias originais, é muito cara, tá? Então, para mirrorless você vai ter que ter uma quantidade maior de baterias. Tudo bem sobre os tipos de câmera, gente? Vamos seguindo, então? Alguém tem alguma pergunta sobre as câmeras? Se tiver, manda agora que eu respondo, hein? Pode mandar. Ó, o coração voltou a subir. Muito bem, gente, muito bem. Coração subindo de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Opa. Olha, alguém falou da Fuji S3300, eu tive a Fuji S4000, que foi só um modelo acima. Deu para fazer muita coisa com ela, mas aí quando eu senti a necessidade de trocar, eu troquei por uma 60D. Minha primeira DSLR foi uma 60D. Ótima câmera, que hoje já está na 90D, essa série está na 90. Depois troquei por uma 6D e estou com ela até hoje. E pelo jeito eu vou ficar com ela bastante tempo ainda. Enquanto ela estiver funcionando, é isso aí, não pretendo trocar de câmera tão cedo. Legal, gente? Então, tipos de câmera, fomos. Agora, lentes ou chamadas de objetiva. Você já deve ter ouvido falar lente. Eu falo lente aqui quando eu me refiro de uma forma mais rápida e também falo objetiva. O correto, e aqui isso apesar de ser num formato ao vivo, Instagram é um curso, a gente sempre vai passar para vocês a informação correta. Isso é uma objetiva, tá? E o que é
uma objetiva. Uma objetiva é um conjunto de lentes, tá? Então, se você entrar no site da Canon, como é que vai estar lá? Lentes. Você entra no site para comprar objetivos, como é que tá? Lente. Então, assim, ok, entendemos que as pessoas vão chamar isso de lente, mas o curso você aprende o correto. Isso é uma objetiva, tá? Temos várias lentes aqui dentro. Elas são responsáveis, então, por captar a luz e projetar essa luz no nosso sensor ou no filme fotográfico, tá? Por que todos curtem a 50? Max, essa é uma boa pergunta que é muito comum que os alunos aparecem lá na escola com a 50 e a objetiva do kit. Então tem a objetiva do kit e compra depois a 50. Eu fui assim, hein? Eu fui assim. Eu comprei a minha 60D, tinha a objetiva do kit que era 18-135mm e eu comprei a 50mm. Por quê? Todo mundo falava que era boa. Eu gostei? Não, eu não gostei da 50. Eu não gostei da 50. Não estou dizendo que ela é ruim. Para o tipo de fotografia que eu fazia, e ainda mais hoje o que eu faço, a 50mm não me atende. Não estou dizendo que ela é ruim. Só estou dizendo que ela não me atende, tá? Mas aí eu vou falar um pouco mais para frente sobre esse desejo das pessoas saírem comprando a 50mm, tá? Pelo que todo mundo fala. Mas eu vou explicar assim para você. Então sabemos que aqui dentro nós temos um conjunto de lentes que a luz atravessa e projeta a imagem lá no nosso sensor. Vamos lá, eu quero saber de vocês, qual é a principal função da objetiva? Comenta aí pra mim. Vamos lá, quero que vocês comentem qual a principal função das objetivas. Comentem aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, não falo mais lente depois da primeira aula do tio Rô. Muito bem, Ras Underline Fotos. É isso aí, objetivo, hein? Objetivo é o correto. Conjunto de lâminas, EPIG, Fotog. Não, conjunto de lâminas é o diafragma, hein? Isso está relacionado com o diafragma. A objetiva é um conjunto de lentes. Deixa eu ver mais alguma aqui. Cidetone entrou na live. E aí, Si, tudo bem? Vamos lá, gente. Eu quero que vocês me digam qual a principal função da objetiva. Vamos lá. E tô vendo o coração subir, hein? Muito bem. O coração tá subindo de novo. Corações voltando a subir. André Tunes, formar a imagem. Quase, meu, quase. Não, vamos dizer assim, não está equivocada, mas dá para melhorar um pouco essa resposta aí. A imagem vai ser formada no sensor, tá? É lógico que a luz vai passar pela objetiva, mas ela tem aí uma função principal. Distância do objeto de Nunes Lobo. Não é essa a principal. Captar e filtrar a luz. Olha, ok, capta realmente a luz. Gente, se eu falar para vocês que os antepassados da câmera fotográfica eram as chamadas câmeras obscuras. A câmera obscura projeta uma imagem, mas não grava a luz, então não é uma câmera fotográfica, não existe um suporte fotossensível. As primeiras câmeras obscuras, elas não tinham objetiva. E câmera que não tem objetiva, que tem só um pequeno orifício, projeta uma imagem com pouca definição, com pouco contraste, com pouca nitidez. Então a função das objetivas é focalizar os raios de luz para que a imagem que vai chegar no nosso sensor seja uma imagem com bom contraste, com boa nitidez, uma imagem bem definida. Então a objetiva ela é responsável por focalizar os raios de luz que vão chegar ali no nosso sensor e formar a imagem, tá certo? Essa é a função principal das objetivas. E aí nós podemos dividir essa categoria de objetiva em duas. Temos as objetivas como essa aqui, chamada de fixa. Essa é uma objetiva fixa. E temos as objetivas zoom. Alguém sabe me dizer a diferença de objetiva zoom e objetiva fixa? Vamos lá, quero ver nos comentários aí. Quem sabe a diferença de objetiva zoom e objetiva fixa? Conta aí pra mim.
chamado pinhole. Isso, Raza, exatamente, pinhole. A pinhole seria uma câmera um pouquinho menor, né, do que a própria câmera obscura, que dá para fazer com caixinha de fósforo, com lata de leite, né, com caixa de sapato. Você faz um pequeno orifício por onde vai passar a luz com uma agulha, né, com um alfinete, tá aí o nome pinhole, buraco de alfinete, e aí a imagem chega no filme fotográfico, como eram os casos das pinholes. Zoom, distância variável, muito bem, Max. Zoom, distância variável. E aí, gente, para isso, vamos lá. Entre fixa e zoom, temos uma questão aí, que são as principais características de uma objetiva. São duas: distância focal e diafragma. O diafragma a gente vai falar na aula de amanhã, tá? Que eu entro na parte sobre os mecanismos. Mas distância focal já é agora. O que é a distância focal? Ela está relacionada com o ângulo de visão que eu capto. Eu posso captar então um ângulo de visão mais fechado ou um ângulo de visão mais aberto. Isso está relacionado à distância focal. E cada objetiva vai ter uma distância focal. Para você descobrir a sua, é só você olhar em volta da objetiva, no caso das DSLRs, tá? A Super Zoom, as compactas não tem essa informação, mas a DSLR, as objetivas vão ter aqui em milímetros, uma distância em milímetros, informando qual é essa distância focal. E aí você pode ter uma distância focal curta, que vai proporcionar o ângulo de visão bem amplo para fotografar assuntos mais abrangentes, uma cena mais ampla como paisagem, até a distância focal mais longa, que é para fotografar objetos que estão mais distantes, que você vai ter um ângulo de visão mais fechado. E nisso nós temos as duas categorias de objetiva, a fixa e a zoom. Estou vendo aqui a resposta do André Tunes. A zoom, várias distâncias focais, então eu posso ficar parado e, dependendo da minha objetiva, eu consigo fotografar desde um ângulo de visão mais amplo até um ângulo de visão mais fechado, sem me movimentar, sem me aproximar ou me afastar do assunto. Isso é uma objetiva zoom. Agora, uma objetiva fixa, que é o exemplo dessa aqui que eu tenho, é uma 40mm, se eu quiser um ângulo de visão mais amplo, se eu quiser captar um ângulo de visão mais aberto, eu me afasto. Se eu quiser um ângulo de visão mais fechado, eu me aproximo com a câmera, tá? Então nós temos a objetiva zoom, que tem várias distâncias focais, e a objetiva fixa, que tem uma única distância focal. Aí o exemplo da 50mm, da minha 40mm, tá? Então, quem não tem objetiva zoom, tem que se movimentar para frente e para trás para conseguir encaixar nesse ângulo de visão a sua cena, tá bom? Deixa eu ver a pergunta aqui do Max. As lentes têm as mesmas características no full frame e no crop? As mesmas informações de distância focal. O que vai mudar é que o ângulo de visão em uma não vai ser igual ao da outra. Aí, Max, é um assunto que a gente aborda no nosso Digital Básico Online. É um assunto um pouco mais complexo que não é abordado aqui no Express, tá? Mas vai ter uma breve diferença sim, tá bom? Então, as objetivas zoom, elas acabam sendo mais versáteis. Então, você parado consegue fotografar um ângulo mais aberto ou um ângulo mais fechado. Então, elas acabam tendo uma certa vantagem para quem precisa dessa variação de distância focal, tá? Então, essas são os dois tipos de objetiva que nós temos. Gente, tudo bem sobre distância focal? Deu para entender que a distância focal está relacionada com o ângulo de visão que eu fotografo? Até aí, tranquilo? Vamos lá, quero vocês comentando para saber se está tudo bem, se está dando para seguir, se o áudio tá bom. Digam aí para mim. Por ser mais prático, Marcelo, a zoom ela é mais versátil. Então, dependendo, né, do que você vai fotografar, ela acaba servindo melhor. E é lógico que tem pessoas que fotografam só com fixa. É uma questão mais de adaptar ao seu tipo de trabalho, né? Eu conheço pessoas que usam só fixa, que não trabalham com zoom, assim como eu conheço gente que só trabalha com zoom, tá? Tranquilo aí, né, gente? Beleza. Então, quem tem uma DSLR, procura aí na objetiva, vai ter informação em milímetros ao redor aqui do corpo ou na chamada boca da objetiva, aqui na frente, tá? Então aqui na frente você vai ver uma informação em milímetros, ou na frente ou ao redor do corpo da sua objetiva. Essa informação aí é a distância
focal da sua objetiva. Câmeras compactas e super zoom, elas não trabalham dessa forma, informando a distância focal. Elas informam a quantidade do zoom em vezes. Então 30 vezes de zoom, 10 vezes de zoom, 15 vezes de zoom, depende muito da sua câmera, tá? Tem alguma objetiva parecida com o olho humano? Aí acho que você está perguntando sobre o ângulo de visão, né, Max? Tem sim. Vamos falar sobre isso já. Vamos falar sobre as categorias das objetivas. Eu não lembro agora, foi você, Max, ou foi o Marcelo que perguntou sobre a 50mm, né? Gente, a 50mm é uma das objetivas mais queridas aí dos fotógrafos, principalmente de quem está começando. É uma objetiva que sai todo mundo comprando, porque sempre leu num site que tem que comprar. E muitas vezes você se decepciona, foi o meu caso, mas tem muitos casos também que a pessoa ama os 50mm e só usa 50mm. Então não tem essa de boa ou ruim, depende do que você fotografa. Para o que eu fotografo, a 50 não me atende, tá? A 50mm ela é chamada de objetiva normal. Por que a 50mm é chamada de normal? Porque o ângulo de visão que ela proporciona é aproximado ao da visão monocular do ser humano. Então, quando eu pego a minha câmera, coloco uma objetiva 50mm e olho no visor, eu tenho um ângulo de visão aproximado, não é igual, hein? Aproximado à nossa visão monocular, a visão de um olho só, tá? Então, é por isso que ela é chamada de normal, beleza? Tem uma outra questão da diagonal, mas isso não vem ao caso agora, tá bom? A diagonal do sensor, mas isso não é um assunto para agora. Então, a 50mm ela é muito querida também porque ela é barata. Você tem opções de 50mm a 400, 500 reais, que para fotografia, gente, 400, 500 reais é pouco, né? Porque a gente sabe que tem objetivos que custam 10 mil, 15 mil. Então são objetivos que têm aí um preço mais acessível. E aí você acaba comprando a 50mm porque é uma objetiva que falaram que é boa e tudo mais. E um outro motivo é a abertura do diafragma. Mas isso fica para amanhã, tá? Amanhã a gente fala sobre a abertura do diafragma. Então nós temos a 50mm que é chamada de normal. Tudo que está abaixo de 50mm é chamado de grande angular. Grande angular, que vai de 8 a geralmente 35mm, são as objetivas que proporcionam um ângulo de visão mais amplo. Se eu quero fotografar uma paisagem, se eu quero fotografar uma paisagem urbana mesmo, uma arquitetura que tem muitos detalhes, eu quero pegar toda essa cena que eu estou visualizando, o ideal é trabalhar com uma grande angular. Ela nos proporciona um ângulo de visão mais amplo. Então vamos lá. Tudo que está abaixo de 50 é considerado, então, grande angular. E a grande angular tem uma característica que é a sua distorção. Grande angular proporciona uma distorção que para fotografar retrato, por exemplo, não é tão interessante, tá? Você acaba distorcendo as pessoas principalmente nas bordas. Elas ficam mais distorcidas nas bordas, tá? E tudo que está abaixo de 50, tá? No que está 50 ou menos do que isso, é a chamada grande angular. E o que está acima de 50mm são as chamadas teleobjetivas. São objetivas para você fotografar algo que está mais distante, para você fazer retrato sem distorcer, para fotografar produto no estúdio, onde você não quer ter distorção. E aí, o melhor acaba sendo as objetivas tele. Quando você não quer a distorção, teleobjetiva. Quando você tem que fotografar algo que está distante e você não pode se aproximar, teleobjetiva. Quer um exemplo? Você vai fazer um safari. Você vai fotografar um safari e aí você vai estar próximo ali dos animais selvagens. Se você está com uma objetiva tele, você consegue fotografar o leão, o hipopótamo, os bichos que estão lá distantes sem precisar chegar perto. Você fotografaria o jacaré com grande angular? Você fotografaria o leão com a grande angular? Você ia ter que chegar aqui, perto. Pode ser que essa seja a sua última foto, se isso acontecer. Então, para situações onde você não pode se aproximar, a teleobjetiva acaba sendo a mais interessante, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês mandaram. Eu tenho a 50, mudei para 35. Dependendo, né, do que você fotografa, acaba sendo interessante, porque você tem um ângulo de visão um pouco mais amplo. A Sony DSC-H100 possui objetiva?
Possui, Wagner. O que está na frente dela é uma objetiva, tá? A questão é que se ela for uma super zoom, ela não permite a troca da objetiva. Você não consegue tirar e trocar por outra, tá bom? Mas ela sim, ela possui objetiva sim. Todas as câmeras possuem objetivo. Eu tenho a 50mm, minha mãe deixou cair. Val, aí é complicado. A mãe ainda deixou cair, nem para dar uma bronca, né? A mãe que deixou cair. Mas pede uma outra de presente. O que eu fotografo, hoje eu costumo fotografar mais retrato. E aí eu gosto de trabalhar com teleobjetiva. Tá? Eu procuro trabalhar com tele quando eu vou fazer retratos em estúdio. Na minha Super Zoom tem uma milimetragem. Tá. RAS underline fotos. Vamos lá. Esses números em milímetros que tem aí, eles estão relacionados por conta do tamanho do sensor da sua câmera, que é bem menor do que as DSLRs. Então, esse número ele é convertido para esse tamanho de sensor que a sua câmera tem. Faz o seguinte, quando acabar a live, você vai procurar aí na internet, você coloca o modelo da sua câmera e você vai colocar distância focal equivalente e dá um enter no Google, que aí ele vai te dar a distância focal equivalente a uma câmera como essa. Então, exemplo, a sua câmera é 24mm, a sua objetiva é 24-200mm, tá? Um chute assim, só para você entender. Então joga aí, modelo da sua câmera, distância focal equivalente. Se jogar essa informação em inglês, é certeza que vai achar mais fácil ainda, tá bom? Mas qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente vê isso para você depois. Deixa eu ver, a pergunta do Rafa. Então não posso usar uma 20mm para fotografar as pessoas e enquadrar nas bordas? Se enquadrar, vai ter distorção, né? As pessoas vão ficar bem distorcidas nas bordas. Não é que, né, não pode, não vou dizer que não pode, mas se fotografar, vai ter a distorção sim. Então o Rafa que fotografa casamento, ele vai fotografar a galera, tá? Os noivos, os padrinhos, as mães, os pais, um monte de gente. Ele tem que usar grande angular, ele tem que enquadrar todo mundo, mas todo mundo que está nas bordas do quadro vão ficar distorcidos. Quem está no centro não vai aparentar essa distorção, tá bom? Mas como faço para fotografar uma noiva dentro de um carro antigo, pegando detalhes internos do carro? Ana, aí no caso, provavelmente você vai estar perto, e aí tem uma questão aí que ou a noiva é o principal ou os detalhes do carro, então pode ser que tenha um conflito aí na hora, né? Mas para fotografar nesse caso, você vai estar próxima, né? O Rafa, que é fotógrafo de casamento, pode dizer melhor essa cena, mas a noiva está no carro, você chega perto, você vai ter um ângulo de visão mais amplo com uma grande angular e consegue fotografar o carro e a noiva também, tá? Depois você complementou, eu tenho visão grande angular? Tem. Vai distorcer? Vai. É assim, gente, não tem o mundo perfeito, né? Você tem que usar grande angular, mas ela vai distorcer. É assim, tá? A grande angular distorce, é natural que isso aconteça. E em alguns casos você aceita essa distorção porque você precisa usar uma grande angular, que é o caso aí que eu falei do Rafa. Ele vai fotografar um casamento com muitas pessoas, ele vai ter que acabar usando a grande angular nesse momento. Vai distorcer? Vai, mas pelo menos ele tem a foto do momento ali. Agora, ele vai fazer um retrato fechado da noiva. Se ele fizer com grande angular, a noiva vai ficar bem distorcida. Se ele chegar bem perto dela, vai distorcer tudo. Aí talvez já não seja interessante usar grande angular. Aí você trabalha com 50 para cima. Procura utilizar as teles, tá bom? Sebastião Salgado usou uma grande angular também, Val. Na mina se diz lá em Serra Pelada, né? Para grande angular dá para deixar o pé da noiva no tamanho 48? Dá. O pé fica gigante, né? Se estiver nas bordas. Entre as objetivas tem aqui. Gente, eu tive um problema aqui de conexão, minha internet caiu. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Vocês estão me ouvindo bem? Mandem um joinha só para eu saber aqui se tá tudo certo. Tive um probleminha aqui de conexão. Mandei um joinha se tiver tudo certo. Sim? Beleza. Tô com um problema aqui que quando chove a internet cai. Começou a chover e a internet caiu. Já coloquei aqui no meu 4G, mas vamos que vamos, tá? Deixa eu voltar aqui para as perguntas, gente, que eu me perdi nessa travada. Vamos lá. Quero comprar uma câmera para começar a fotografar. Qual modelo posso começar? Regiane,
eu te indico as câmeras de entrada da Canon ou da Nikon, que aí tem a T6i, T7i, tem a T7, a Nikon tem a D5400, é isso? D5400, D3500, então câmeras de entrada que possuem todos os modos que você precisa, tem o modo manual que você vai controlar tudo, permite a troca de objetiva, são ótimas câmeras para começar e para fazer muita coisa com elas, viu? Então, repetindo, a Canon T6, T7 são esses modelos de entrada, SL2, SL3, tem também a Nikon a D3500, a D5400, são ótimas câmeras para começar, tá? Entre as objetivas tem aquilo de receber mais luz do que a outra, aí está relacionado com o diafragma, tá? Algumas objetivas têm aberturas maiores, permitem, né, que o diafragma aí tenha aberturas maiores. Muito bem. Respondido, gente? Desculpa aí pela queda da internet, mas aqui na Zona Leste o sinal ficou ruim mesmo. Então vamos lá. Nikon é melhor. Regiane, só para você não cair nessa do Rafa, tá? O Rafa tá brincando, mas assim, tanto Canon como Nikon funcionam muito bem. A gente sempre recomenda essas duas marcas porque são as que você encontra com mais facilidade, tem mais modelos aqui no Brasil, mas tem outros fabricantes que tem DSLR também, a Sony, a Pentax, mas aí aqui no Brasil é difícil encontrar. Vai de Canon ou Nikon que tá garantido, beleza? A Nikon é incrível, a Canon também é incrível. Gente, vamos lá, recapitulando aqui sobre as objetivas. Falei sobre a distância focal, beleza? Que é uma das características principais. E aí nós temos aí a questão do ângulo de visão, tá certo? Distância focal está relacionada com o ângulo de visão. Deixa eu ver aqui, Nikon D7000 pode ser uma boa opção. Olha, essa câmera, ela já é uma câmera um pouco mais antiga. Talvez você encontre modelos mais atuais por um preço aí mais legal, viu? Lógico que se aparecer uma oportunidade assim, preço imperdível, beleza, a Nikon D7000 é uma boa câmera, mas procure aí por comprar uma câmera mais atualizada, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Essa guerra de Canon e Nikon, vocês estão de brincadeira, hein? O Rafa que movimenta isso. Essa batalha das câmeras. Aí aparece alguém falando Fuji, tinha que ser a Simone, né? A Fuji, gente, ela não fabrica DSLRs, ela está no mercado das mirrorless, são câmeras boas, a Fuji tem fabricado câmeras muito boas, tá? Então, sobre objetiva, distância focal relacionada com o ângulo de visão, beleza? Então nós temos essa questão aí com a distância focal. E aí tem dois tipos de objetiva, as fixas e as objetivas zoom. Fixa possui uma única distância focal, enquanto a zoom tem várias distâncias focais. Eu fico então com um poder de uma flexibilização melhor. Eu posso ficar parado e ter um ângulo de visão mais amplo ou mais fechado, dependendo da minha objetiva. Tá legal? O que mais que eu falei aqui? Falei sobre as categorias das objetivas, que temos grande angular, temos normal e temos tele. Grande angular, um ângulo de visão mais amplo, normal, que é a 50 mm, proporciona um ângulo de visão aproximado à visão monocular do ser humano, e a tele, o ângulo de visão mais fechado, para quando você não quer distorcer o assunto, para quando você quer manter uma distância segura do que você vai fotografar, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui. E a Sony? A Sony nessa também tem DSLR e tem investido muito em mirrorless. Muito mesmo nas mirrorless. Hoje, se eu tivesse que comprar uma mirrorless, seria uma Sony. Tá? Então a Sony tem investido pesado nisso, mas ela ainda continua fabricando as DSLRs também. Tá? Sou Canonzeiro na veia. Ó, ótima câmera. 5D Mark 6 não, é Mark 4. Muito bem. Fiquei na dúvida, as objetivas como 70-200 não tem distorção? Aquela distorção de grande angular não tem, Max. A distorção que fica todo mundo meio curvado, meio distorcido, isso não acontece com teleobjetivas. E aí a partir de 70, que são as teles, não tem distorção, legal? Então você não vai ter distorção com essa objetiva. Ótima objetiva por sinal, já tive uma. É uma objetiva fantástica, tem uma resolução impressionante, tanto da Canon
como a da Nikon, as 70-200 são excelentes, tá? São muito boas mesmo. Flash é um trambolho pra mim. Rafa, você não gosta do flash, né? O flash salva às vezes. Um dia ainda compro uma DSLR. Isso aí, Lara. Um dia compro uma DSLR, vai estudar na Full Frame, vai fazer um curso presencial lá, hein? Chegou a hora mais aguardada pelo Rafa. É a hora do print, gente. Bora fazer um print? Bora fazer um print, então? Eu vou colocar a câmera aqui, quero vocês fazendo um print, hein? Vamos lá. Rafa, atendendo a pedidos. Faz o print aí, galera. Faz o print. Bora fazer o print. Posta lá no seu story e marca a Full Frame, hein? Você vai fazer o print, você vai postar no seu story e você vai marcar a Full Frame _ escola, tá? Rodrigo, flash só de estúdio. Eu sou adepto também aí às tochas de estúdio também, né? Gosto muito disso. Ver que mais. Isso aí, Lara, um dia você compra a sua DSLR. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Uma coisa que estava esquecendo. A Objetiva tem duas características importantes, hein? Que uma é a distância focal que eu comentei e a outra, é o diafragma, tá? Diafragma vai ficar para amanhã. O diafragma é um assunto que entra na parte dos mecanismos da câmera, beleza? Então tá aqui, ó. Diafragma é esse carinha aqui que tá abrindo e fechando, beleza? Amanhã eu conto para vocês o que é o diafragma. Fizeram o print? Todo mundo fez o print? Quero ver, agora é a hora. Se tiver alguma dúvida, gente, manda aí. Quero saber qual a dúvida que vocês ficaram, se ficou tudo bem esclarecido, se tá tudo certo, se deu para entender os tipos de câmera, se deu para entender o que é a objetiva, que é o conjunto de lentes, que tem a distância focal, o diafragma. Se tiver alguma pergunta, gente, só mandar. Deixa eu ver se tem aqui. 20mm 1.8 sem flash só vai. Aí é legal, hein, meu? Aí 1.8 é show. Deixa eu ver aqui. Qual a minha? Ale, hoje eu tô com... Vamos lá. Essa é uma 40mm, tá? Essa aqui é uma 40. Queremos 32 prints. Boa, Rafa. Então aqui é uma 40mm. Essa eu gosto muito para fotografar na rua. Eu gosto muito de fazer fotografia de rua com essa objetiva. Me adaptei muito bem com ela. Ela tem uma vantagem, gente, que ela é bem fininha. Estão vendo? É só isso aqui, ó. Opa, deixa eu desligar a câmera. Aqui, ó. Só isso é a objetiva. Ela é chamada de pancake, né? Em inglês panqueca, porque o pessoal lá fora dá esses nomes para as objetivas, né? Uma objetiva bem fininha. Gosto muito, ela é leve para fotografar na rua, eu acho ótima. Ela tem um ângulo de visão que eu gosto bastante para esse tipo de fotografia. E a qualidade? Gente, é razoável, serve, é boa para o que você vai fazer, para fotografia de rua, que é o que eu faço, mas não é uma objetiva, nossa, fantástica, um nível de nitidez. Não, isso não é, e nem foi para isso que eu comprei, né? A minha finalidade com ela é fotografar na rua e tem a resolução legal da câmera. Não pesa nada, Lê, levíssima, tanto é que quando eu tiro, tá? Quando eu tiro, nem sinto diferença, parece que ela continua aqui, levíssima. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Isso aí, as chamadas pancakes, isso mesmo. Uma objetiva que você recomenda para iniciantes? Cristiele, essa pergunta ela tem assim uma variedade de respostas. Por quê? Depende muito do que o iniciante vai fotografar. Porque se você falar para mim que quer fotografar paisagem, eu falo para você, compre uma grande angular. Se você falar que quer fotografar retrato, eu falo, compre uma tele. Mas se tiver que abordar de maneira geral, para mim, uma objetiva que ela é coringa, ela não é muito cara, é uma objetiva que em algumas câmeras, até o kit dela,
é a 18-135mm da Canon ou a 18-105 da Nikon. Para mim é uma objetiva que vai atender quem quer fotografar paisagem, quem quer fazer retrato, quem quer fotografar na rua. Ela tem essa variedade de distância focal muito ampla que pega desde a grande angular até a tele. Então, para mim, pensando que você ainda vai descobrir o que você quer fotografar, você quer testar, quer explorar bastante, a 18-135 da Canon ou a 18-105 da Nikon são ótimas opções, tá? Aí, assuntos muito específicos, aí eu recomendaria outras, tá? Mas aí isso é um assunto que a gente pode abordar num outro momento, tá? Numa outra live, legal? Deixa eu ver mais algumas perguntas. Você falou de fotografia de rua, tem alguma dica? Marcelo, eu vou falar para você o seguinte: assista as próximas lives. Vai ter live de fotografia de celular que envolve um pouco da fotografia de rua. Vai ter o André falando sobre o Robert Frank, que foi um grande fotógrafo de rua. E vai ter uma live específica sobre fotografia de rua, tá legal? Então vai ter uma live só para falar sobre esse assunto. E aí você fica ligado nas próximas lives. Deixa eu ver que o Rafa tá me chamando aqui. Ah, boa, Rafa, já dou esse recado também. Deixa eu ver o que mais. Não. Isso eu respondo. Faço foto por hobby, gosto de paisagens e animais, sou apaixonado por fotos. Como disse, tem uma H100 da Sony. Qual câmera você indica? Wagner, se você quiser um upgrade, vai nessas câmeras de entrada da Canon ou da Nikon. Da Canon T5, T6, T7, SL2, SL3, ou da Nikon as séries 3000, 3400, 3500 ou a série 5000, 5400, 5500, sempre tem algumas atualizações básicas aí, tá? DSLR de entrada com certeza vai ser um bom upgrade para você. Se eu tenho seguro na câmera? Tenho, Lara, eu faço seguro do equipamento sim. Vocês podem pesquisar no Google corretora de seguro de câmera, vocês encontram lá várias corretoras que fazem isso. Qual o melhor celular para fazer foto de rua? Andy Dias. Aí quem vai te responder isso vai ser a Gia na sexta-feira na live sobre fotografia de celular, hein? Fica ligado na sexta que ela vai te dar a resposta certeira nisso. Comprei uma SX510 HS para fotografar viagem, show, mas ando me chamando para fotografar eventos pequenos. Dá para começar. Você vai ficar um pouco limitada, né, na questão dos mecanismos. Então, o mais indicado para trabalho acaba sendo mesmo uma câmera DSLR, tá bom? Canon 18, deixa eu ver aqui. Tem a 18-135 para foto, eu prefiro a 50. Val, é isso aí. Eu tive esse mesmo kit, eu tive uma 18-135 e uma 50, já eu gostava mais da 18-135. Então é isso, gente, não tem assim o certo e errado, tem o que funciona para o seu tipo de trabalho, tá? Deixa eu ver o que mais, vamos lá. A Simone, quem está começando ouve o Iago que vai bem, valeu, Si. T100. A T100 é uma câmera legal, Nessa, mas se você quiser ir para o estúdio, eu já não recomendo, hein? A T100 ela não vai bem no estúdio não, viu? É uma câmera de entrada, ela tem todos os modos que você precisa, modo manual, troca de objetiva, é uma DSLR mesmo, só que ela vai te limitar no estúdio. Mas sim, é uma câmera de entrada interessante. 80D, boa câmera, muito bem. Gente, o Rafa pediu aqui para dar um recado para vocês. Essa live, a primeira aula do Digital Básico Express vai ficar disponível somente até a meia-noite, hein? Só até a meia-noite. Então se você perdeu um pouco do conteúdo, chegou no meio da live, atrasou, não tem problema. Acabou aqui, já vai estar disponível aí no nosso perfil, no feed da Full. Assista o início que você perdeu e a meia-noite já era. Então não vai ficar lá para sempre. Então aproveita, não perca tempo. E quem ainda não está no grupo VIP, onde a gente vai mandar todo o material de apoio, dá uma olhada nos stories, tá? Quando acabar aqui a live, vai lá nos stories, vai ter um arrasta para cima, você arrasta para cima, entra no grupo, que aí você recebe o material, legal? Rafa, Rodrigo, é isso? Esqueci de falar alguma coisa? Me ajudem aí. Gente, se ficou com alguma dúvida, agora é a hora, hein?
Boa, Raça, perdeu mais da metade. Então, ó, acabou aqui, já vai lá correndo, hein? Dá um brinde. Olha ali, eu não tenho brinde aqui. Rafa, quando vai rolar o sorteio? Fala aí, vai ter sorteio na última aula? O melhor, tá? Melhor. Vamos lá, muito melhor do que o sorteio. Tem o desafio, hein? Na segunda-feira, o Rodrigo passou para vocês o primeiro desafio do Lockdown Full. Se você não está sabendo, esse vídeo ainda está lá no feed, você consegue conferir. E se você não viu o vídeo, lá no grupo do WhatsApp você vai ficar sabendo. Com o tema da minha janela, você vai produzir algumas fotos até sexta-feira, vai postar no seu feed do Instagram, seu perfil tem que estar aberto e você vai colocar a hashtag LockdownFull. Posta a foto, coloca a hashtag e a melhor foto vai ser premiada com um print fine art, hein? Uma impressão fine art dos nossos amigos, nosso amigo Marien, lá da WePrint Fine Art. Então, gente, é muito melhor do que o brinde, que o sorteio, é você ganhar uma impressão fine art, hein? Um efusivo abraço pós-vacina. Isso, boa, Rodrigo. Esse é o brinde. A gente vai dar um abraço em todo mundo depois da vacina com o maior prazer, hein? Boa, Nessa, ama desafios. Isso aí, boa, Robson. Não esquece de postar, não esquece de colocar a hashtag e o perfil tem que ser aberto. Deixa eu ver aqui o que o Rafa tá falando. Eu tô com uma outra tela aqui, gente, para acompanhar tudo. O Rafa tá falando que quer 30 prints da live, 30. Se você não fez, meu, agora é a hora. Então vamos lá, um print com essa câmera bonita aqui, que aí eu vou falar na semana que vem sobre ela. Então vamos lá, quem não fez o print, faz agora. Faça o print, gente. O Rafa quer 30 prints, hein? Acho que só vai rolar sorteio na última aula se tiver 30 prints hoje, hein? Bora lá. Esse teu cenário tá mais para marceneiro. Você viu? Isso aqui é que a internet e a pandemia não fez, né? Tive que adaptar, fazer todo um painel aqui pro meu material que eu faço as cianotipias, tá? Agora tá organizado, tô começando a me organizar. Um abraço e encontrão para quem estiver em Sampa, com certeza. Quando tiver vacina, não vejo a hora, dar um abraço em todo mundo, fazer aquela festa que quem já foi em festa da FU sabe como é legal. Não vejo a hora de voltar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É isso, Rafa? Foi? Galera, então é isso. Amanhã vai ter mais live às 15 horas. Vai ter um bate-papo com o Rodrigo, com o Júlio, que foi ex-aluno, agora é professor da Full Frame, tá? E aí vai ter um bate-papo muito legal com os dois às 15 horas. E à noite eu volto aqui com a nossa segunda aula do Digital Básico Express. O assunto da aula que vem, mecanismos da câmera. Quer saber o que o diafragma faz? Por que ele abre e fecha? Como eu abro e fecho o diafragma? Quer entender o que é o ISO? Quer entender o que é o obturador? Então amanhã, hein? Amanhã na nossa segunda aula, nesse mesmo horário, nesse mesmo perfil do Instagram, às 19h30. Valeu, gente. A gente se vê amanhã. Até!